Vamos começar então. Primeira coisa, eu sei, todo mundo trabalha, eu vi que alguém teve um problema de internet, isso é natural na nossa vida de hoje. Está todo mundo com lentidão, falha, sistemas lentos, sistemas falhando. Eu trabalho com isso o dia inteiro, é terrível. Mas tem uma coisa que eu estou preocupado. Embora vocês não tiveram tempo, eu peço a gentileza, por favor, atentem para a atividade. Já dois me entregaram. E isso é importante porque é isso que vai fazer, vamos dizer assim, é evidenciar o trabalho de vocês, que por sinal está muito bom. Eu vi que, assim, pelo menos os dois que eu vi que entregou, e teve o pessoal também que me entregou outro dia, realmente vocês já estão sabendo. Na verdade, eu acho que eu tenho que tirar dúvida de vocês, não ensinar vocês. Estou achando que é mais isso, embora eu preparei uns, como me falaram, dúvida com vetores, embora eu tenha visto já pessoas usando vetor aí na, no código, dúvida com vetores, eu queria trabalhar mais com isso. E tem também alguma coisa de ordenação, eu não sei se falaram ou vai ser conversado com vocês, não sei se é o último capítulo, mas de qualquer forma eu vou dar uma repassada nisso. Hoje eu vou corrigir esse material, mas eu peço para vocês enviarem de qualquer forma. Vocês vão ver que eu tenho um jeito X de fazer, vocês têm um jeito de vocês. E na manhã eu estou pensando em mostrar a parte de ordenação, muito mais coisas de funções, além do que já foi do que eu já falei. Bom, então isso aqui eu fico aguardando e vamos lá. Se vocês tiverem qualquer problema, teve até uma colega aqui, uma de vocês, que entrou em contato comigo no WhatsApp, pediu o link, eu passei também. Então, assim, meu dia é corrido, mas a gente tem que atender todo mundo. Então, essa é a missão. Vamos largar daqui. Aliás, não, eu preciso dele. O que eu fechei? Cadê você, meu filho? Vem cá. Esse. Bom, eu vou deixar isso aqui pequenininho. Aliás, dá para fazer? Não, melhor. Vamos fazer assim. Vou pegar um editor de texto. Deixar aqui no cantinho. Pegar esse texto aqui. Isso. Beleza. Aí eu não preciso desse telão. Já tenho a telinha aqui. E eu consigo trabalhar com ele. Já temos o Visual G aqui, bala. Preciso. Aí, agora sim, vamos fazer assim, fica com a tela toda, fica melhor. Bom, eu vou fazer ele sem entrar em inventar qualquer coisa diferente. Eu vou tentar ser o meu jeito simples de fazer as coisas, tentar ser simples, sem complicar nem nada. Qualquer coisa diferente que vocês achem que está diferente, comentem, podem falar. Vocês perceberam que eu erro mesmo, não tenho vergonha, porque a gente erra. O importante é não errar, é a gente persistir, superar e vencer e aprender. Então, até falo que nas aulas o que a gente faz é aprender a superar os erros. E com os erros é o que a gente aprende. Então, vamos lá. Esse aqui é o primeiro. Bom, fazendo um programa para ler inteiros até que seja em formato zero. E, inclusive, esse enunciado ele estava zoado, eu dei uma acertada nele e eu acredito que eu já até respondi isso daqui. Usei ele como um exemplo. Nós temos aqui, eu preciso de números, e aí até dá vontade de fazer isso, tentar já criar vetor para colocar, mas não faz sentido, aqui não é necessário isso. Sempre que você tem um processamento que possa já atuar ao longo do processamento dos laços, você já vai já fazendo a ação. Nem sempre é assim, muitas vezes você precisa armazenar para depois ponderar o que você vai fazer, mas nesse caso não. Deixa eu ver. Programa para limites até que seja em formato zero. Beleza. Então, bom, vamos escrever.
Isso. Leia. Por que eu estou fazendo antes do laço? É aquela coisa que eu falei ontem. Lê antes de entrar e lê antes de sair. Repita. Não, enquanto número maior que 0, faça enquanto. Aqui eu vou fazer alguma ação, porém, se isso aqui é o meu prompt de leitura, ele vai ficar aqui dentro também. Para poder dar continuidade no processamento. É estranho, sim, é estranho, mas a gente, ao invés de eu fazer uma pergunta, você quer continuar, aqui eu estou usando a ação. É menos educado, talvez. Mas é uma estratégia que, em alguns momentos, você pode até precisar desse tipo de coisa. Vamos lá. Em seguida, escrever o menor número, então eu preciso guardar o menor. Olha a quantidade. Isso também? Isso eu tinha feito ontem. Sim. Fiz ontem, sim. E aí vamos lá. Se o número... Aliás, tinha um sugerido. Aliás, aqui a gente tem uma inicialização que a gente tem que fazer. Esqueci desse detalhe. Então, se alguém questionou assim, não ficava melhor desse jeito? Acho que vocês lembram disso. Menor é maior que o número. Então, se não... Eu vi que alguns de vocês não usam senão. Existe uma diferença de usar o if, o se separado e o senão. O que é interessante é que isso daqui é a negação desse teste. E isso aqui liga esses dois blocos, ou seja, o bloco que está aqui embaixo e o bloco que está aqui em cima. Então, muitas vezes você simplifica não necessitando fazer o teste complementar desse aqui, quando você tem separado. Se eu fizesse separado, eu teria que fazer assim. Bom, vamos lá. Aqui, se o número for maior, o menor recebe, a quantidade é igual a 1, beleza? Se não, aqui com certeza ele é maior. Mas no sinão, com certeza ele é menor ou igual. Então, nesse ponto aqui, eu tenho certeza que o menor valor é menor ou igual a número. Isso aqui que representa o senão. Então, aqui eu posso perguntar para ele. Bom, eu tenho que separar o igual do menor. Então, aqui eu vou aplicar uma outra pergunta. O menor é igual a número? E aqui eu não preciso do senão. Porque se ele... O que seria o senão aqui, nesse caso? O senão, com certeza, seria o menor, com certeza é menor que número. Ups. É isso que acontece quando a gente põe o senão. Mas não me interessa a ele assim, me interessa simplesmente que ele é igual. Porque aqui eu vou fazer a quantidade ser somada em 1. Ups. Então, morreu o programa. Deixa eu ver que está faltando o que? Quando eu finalizar, isso eu sempre esqueci. Isso. Pedir números. Menor número. Peguei isso. Menor número é número. E
foi formado tantas vezes. Fechou. E realmente eu fiz ontem. Vamos lá. Bolinha mágica no rapaz, de 1 a 100. Tá. Se você colocar um universo mais apertado, ele tende a repetir. Vamos ver. Isso. E vamos embora. Tá difícil chegar em 0, né? Eu não pus 0 aqui, ó, burrice. Volta. Falta de atenção. Vamos embora. Ah, menino. Certo. Só que aqui ele fez uma burrice. Olha lá, ó. 0 é o menor número? Vamos ver aonde eu errei. Vamos ver. Uma coisa interessante, eu não sei se vocês já tentaram fazer isso. Como esse programa aqui, ele permite você depurar, você executar passo a passo. Deixa eu desligar aqui. A vantagem de fazer passo a passo é que... Nossa, já deu o número. Tem que parar porque ele assumiu. Vou voltar. Então, vamos lá. A vantagem de fazer passo a passo é que você tem condição de poder fazer com que ele... Fazer a depuração efetiva, entender como está passando, analisar as variáveis e tentar descobrir aonde está o problema. Várias linguagens permitem fazer isso. Vários ambientes de processamento fazem isso. Em algumas situações é difícil. Aqui o menor número eu estou escrevendo o cara errado e aqui é o menor. Eu achando que o problema estava na lógica, tá vendo? Muitas vezes a gente, na pressa de fazer a coisa, tem distração. Ter alguém que confira o programa ajuda muito. Veio o número e não foi informado nenhuma vez. Então agora deixa eu ligar a coisinha e trabalhar, porque eu posso estar fazendo uma outra coisa aqui também para melhorar isso. Vamos lá. Formado 0, o menor número é esse. Eu fiz alguma coisa errada. Formou. Ainda bem que ontem funcionou, hein? Vamos lá. Deixa eu desligar aqui. Estou vendo que a minha dor de cabeça me ajudou. 12. Por onde você passou? Número. Temos um problema. O menor é menos 99. Tá errado, tá vendo? Oh, meu Deus. Aí, quando não funciona. Fazer assim. Pular uma linha aqui. Para dar um destaque aqui embaixo. Não era isso que eu queria. Puxa vida. Que coisa. Aí, olha lá. Opa, agora sim. Só que agora chega de testes automáticos, vamos fazer um teste nosso. Vamos botar para rodar. Então, vamos lá. 4, 3, 6, 7, 12, 34, 56, 12, 34, 26, 3, 2, 67, 9, 2, 0. Então. Eu, realmente, hoje eu não estou no meu melhor dia. Professor. Sim, pode falar. Ele tá pegando. Eu acho que o problema está aqui no sinal aqui. O menor recebe menos 99. Acho que tirar o sinal de menos.
Eu acho que vai dar certo. Oxe, Esse é o não. número. Sim, eu estava com... Realmente o problema é aqui. Deixa eu parar um pouquinho. Vamos parar. Sim, vamos lá, vamos pensar. Eu estou fazendo confusão com o maior. O menor, ele nunca vai ser maior. Então aqui não é menos. É isso mesmo que você falou. Perfeito. Eu forço o número grande, não forço o número negativo. Você tem toda a razão. Ele vai ser menor que esse número? Não. Ele tem que ser maior que esse número. Ele... 999, é isso aí. Fechou. Ufa. Rapaz, eu agradeço muito. Sabe aquela história quando tem que ter mais que um olhar o programa? Ih, agora já fui para o número pequeno. Beleza. 2, 3 vezes. Ufa. Muito obrigado. É isso mesmo. O sinal aqui estava certo. Eu fico na ansiedade de tentar resolver o mais rápido possível e a pressa é inimiga da perfeição. Bom, existe uma coisa interessante aqui, é o seguinte. Do jeito que ele está, se ele saísse executando, se eu entrar com 0 na primeira vez, ele vai informar que o menor número é 99,999. Então, talvez aqui seja interessante colocar uma coisa assim. Oh, meu Deus, meu mouse não funciona. Aí, agora sim. Se ele for igual a isso, eu vou dar, na verdade, inclusive tem até uma vez eu fiz muito tempo atrás, eu saí eu entrei eu fui promovido da parte de microinformática para o próprio mainframe, para o ambiente de computador de grande porte na época. E aí eu tive um curso, eu e mais uma galera tivemos um curso de COBOL por 6 meses. E um chefe de análise lá, ele deu o curso para gente, e uma das coisas que ele comentou, que achei muito interessante, que eu sempre guardei para mim, e que funciona. Ele diz o seguinte: eu tenho um teste, como esse que vocês estão vendo, deixa eu colocar aqui assim, esse bloco aqui de baixo, cadê? Aqui. Esse bloco aqui embaixo vai executar somente, e aqui eu vou dar uma mensagem, aqui vai ter um escreva alguma coisa, que eu vou colocar. Então, assim, esse bloco aqui só vai executa somente quando ele está ok. Se ele não foi inicializado, se entrou com 0, eu vou dar uma mensagem aqui. Nenhum número foi informado. Por exemplo, uma mensagem assim. Só que o que ele tinha comentado? Dependendo do tipo de processamento, é importante que você pondere, desde que você tenha conhecimento de como flui a execução dos testes, você vai ganhar velocidade se você colocar o teste que mais acontece, com maior número de ocorrências, teste que dá verdadeiro, com maior número de ocorrências, antes. Porque ele não perde tempo, o processamento não perde tempo, percorrendo uma cadeia de testes até encontrar aquilo que você precisa. Então, aqui, eu faria isso, levando em conta esse conceito. E aí, por que eu inverti? Se o menor for diferente desse número, com certeza eu tenho algum número que foi informado. Por exemplo, eu poderia até testar ao contrário. Se o número... Aí não vai valer. Não dá para fazer isso. Eu ia falar assim, se o número é igual a 0, por que não dá? Porque o 0 é usado para sair daqui. Então eu tenho uma condição que é usada para escape, para quebrar o laço, que não pode servir para cá, porque aqui eu quero dizer, você não informou coisa alguma, você não informou nenhum valor. Se você informar qualquer número, esse número, supostamente, ele vai ser menor que isso, vamos imaginar, no bom sentido. Aqui tem um limite, é óbvio. Eu teria que descobrir qual é o maior número possível que
elemento armazena. Ou até mesmo, eu poderia mudar a estratégia aqui, fazer essa leitura e eu inicializo ele. Talvez isso seja interessante. Porque aí, se eu informar 0, o 0 é o 0 aqui fora, eu já sairia. Faria alguma coisa. Vou deixar aqui por causa desse ponto. Vamos lá. Aqui eu vou escrever. Nenhum número foi informado. Então, se eu venho com o programa e entro com 0, nenhum número foi informado. Se eu entro com o programa, escrevo pelo menos 1 e deu 0, ele vai falar que isso aqui aconteceu. Então, é um enfeitezinho a mais aí só para poder dar um destaque diferente no programa. Aqui tem participação de alguém que eu não vi o nome. Agradeço. Esse aqui, curso, só que eu vou fazer como? Tem atividade aqui? Não, não tem. Então vamos lá. Próximo. Aplique um reajuste salarial, seguindo a tabela abaixo. Tá. E é interessante, aqueles que eu vi usaram técnicas bem interessantes, assim, das porcentagens. A gente pode, deixa eu tentar ver se eu consigo fazer, mas sem criar, fugindo de vetor, porque, por exemplo, eu poderia criar vetores de composição, usar a seleção numérica, mas vamos tentar simplificar aqui. X2, não, vamos colocar atividade 2. Vamos lá. A observação, eu nunca fiz esses exercícios que estou fazendo agora, tá? É bom para variar. Aplico o reajuste salarial, segunda tabela abaixo. E eu preciso ler cargo e salário. Cargo. Certo. Tá bom. Vamos ver como é que isso aqui sai. E programa, solicitar salário continuamente e sair. Tá bom. Então vou pedir o cargo. Escreva cargo. Vamos fazer um negócio. Pronto. Se escrever sair minúsculo, ele vai sair também. Mais. Isso aqui. Sim. Não posso esquecer. Que coisa. Você ficou o dia inteiro trabalhando com um tipo de editor de texto, chega à noite e você apanha com outro. Aí. Nossa, professor, você é chato na indentação. Olha, eu não consigo ver esse cara se eu não tiver ideia. Indentado. Só um minutinho. Deixa eu... Tossir no ouvido de vocês não dá certo, né? Ainda bem que tem mute. Garganta que tá seca para danar. Vamos lá. Eu preciso ler agora o salário. O que eu preciso fazer? Saber o cargo e do cargo eu aplico algum valor. Então, existe um monte de jeitos de fazer isso. Um jeito interessante do menuzinho
no cargo. E por isso sair e não sair, né? Se eu entrar com texto, eu posso entrar com texto errado. Vou fazer com texto básica inicialmente. E depois eu vou pensar em fazer uma versão X com um menuzinho. Vamos ver o que vai rolar. Então aqui, se eu fosse fazer na essência, a pessoa tem que digitar alguma coisa e para simplificar, eu jogar tudo para minúsculo, para quebrar o galho. Então, vamos lá. Se o cargo isso for igual a posição, então se não vencer. Aqui, deixa eu arriscar fazer uma coisa. Curiosamente, só com um comentário, não tem nada a ver com a linguagem que eu vou falar, tá? O Java, por muitos anos, ele tem o switch case, que é justamente o que me veio na cabeça de usar aqui, que seria o escolha. Ele era limitado a inteiros, ele não usava textos para poder validar. E com o passar do tempo, a linguagem evoluiu e flexibilizou para textos também. O que inicialmente me gerou uma dúvida, se eu poderia fazer, talvez, ao invés de fazer isso, escolha, e olha aqui, vocês veem. Quando vocês, cadê, estrutura isso. Quando você não lembra a sintaxe, você tem que ter um manual de referência. Aliás, outro caso. Então aí, eu não vou pôr parênteses, deixa eu colocar assim, vamos ver se ele aguenta. Adiantando um detalhe. Quando vocês se deparam com várias linguagens diferentes, se vocês têm que conviver com várias linguagens diferentes, não dá para ficar, como posso dizer, com tudo na cabeça todo o tempo. Você vai ficar tendo que relembrar certas coisas. Aquilo que você mais usa, você vai lembrar. Aquilo que você menos usa, você vai acabar esquecendo. E aí você tem que recorrer a alguma coisa. O que a gente recorre numa linguagem de programação é a referência da linguagem. Você tem que ter alguma coisa que dê um guia de como é que é a linguagem para você lembrar ele. Ou trechos de códigos, ou blocos de código que são mais usuais a utilizar. Isso faz a diferença. Se você consegue interpretar a linguagem, você não precisa lembrar. Você vai demorar um pouco mais, mas você vai conseguir fazer. Esse que é o ponto. Aqui, deixa eu ver, produção. Próximo é o deve ser a administração. E caso editoria. Vamos ver se isso aqui funciona. Do mesmo jeito. Cadê? Tempo escuro, outro caso. Tá. Em escolha. Pronto. Vamos ver se isso daqui faz algum serviço para mim. O que eu vou fazer aqui? Bom, eu preciso calcular, aplicar um valor. Então, salário vai ser igual. Eu vou ter um valor salarial vezes 1,075, certo? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Aqui é 65. Aqui é 45. Isso. Cargo, forma não, que aqui eu tenho que mostrar. E aí vamos lá. O cargo informado foi
novo salário é de... Vamos fazer assim, esse. Vou colocar 4, 2. Pronto. E vamos ver com a telinha. Vamos fazer assim. Assim. E que seja assim. Só que eu vou colocar você para cá. Isso. Cargo. Produção. Salário. 3.200. Certo. Deixa eu ver o que mais. Administração. 2.500. Cadê você? Diretoria. 6.000. Parabéns. Sair. Bom. Nossa, professor, você tem que escrever. O programa ficou simplesinho, claro. Esse switch case, inclusive, é maravilhoso. Quando você vai nas outras linguagens, você é obrigado a colocar uma instrução que aqui seria o interrompa, que seria equivalente ao break no C Sharp, no Java, no C e assim por diante. Mas assim fica limpo pra caramba o código. E esse escolha aqui é muito interessante. Agora, e se, deixa eu salvar, fala como, e se a gente migrasse e fizesse o seguinte, colocasse uma identificação para isso, sei lá, e aí seria um diferencial diferente. Se eu criasse, o duro de criar estruturas que são vetores para colocar as informações, eu sou obrigado a pré-alocar isso. Se eu tenho um menu, porque assim eu poderia pré-alocar essas constantes aqui dentro das variáveis e fazer o código ficar mais simples, justificando o uso do vetor. Aqui, infelizmente, ele vai ficar muito rebruscado, então não ajuda. Transformar o cargo em um número, eu teria que mostrar alguma coisa maior, um menu. Então, vamos lá. Fazer assim. Nossa, meu tempo de Clipper. A diferença é que eu usava @save, que era o comando dele, linha, coluna e colocava valor, igualzinho. Bom, aqui vamos colocar o quê? Como vocês fizeram, vai? Que é produção. Ctrl C, 2, 3, 4. 3, 4. Interação. Editoria. Isso aí. Pronto. E aí, não precisa de tudo isso, né? Ah, sim, precisa de uma coisa. Aqui, será que não vai ficar amontoado? Vamos fazer assim, vamos pular uma linha. E aí, claro, eu vou precisar de ter a opção. O que muda um pouquinho o enunciado do programa, então estou desvirtuando ele aqui. Porque aí eu não vou usar isso. Eu tenho que ler de alguma coisa, ou talvez eu tenha que mostrar o menu de um outro jeito.
Isso está me dando uma coceira na mão, vocês não fazem ideia, mas tudo bem. Aqui, eu vou ler a opção que vai ser aquela que vai determinar para mim o sair. Eu não tenho isso aqui, na verdade eu tenho a opção, e enquanto ele for diferente de 4, é um número, ou até for menor que 4, ele continua. Se for maior que 4, ele sai, tanto faz. Que legal. Bom, só que o chato disso é que essa opção eu tenho que mostrar ela toda hora, certo? Isso é uma chatice que vocês não fazem ideia. E o que isso faz? Na verdade, eu estou precisando saber o que é que foi obtido, o que foi lido. Isso aqui vai determinar para mim aqui. Eu tenho que ler o salário. Não, eu já disse opção. Aqui para mim é a opção. Opção. 1, 2, 3. Nossa. Eu parei para pensar pelo seguinte. A gente pode pôr aqui uma outra coisa, que é outro caso. Interrompa. E quando eu fizer isso, olha que emocionante. Isso eu acho que vocês nunca viram. Esse laço, quando vocês fazem isso, é um laço infinito. A condição dele é verdadeira. Então, o que acontece? Ele nunca sai. Só que ele sai se ele entrar no caso aqui. Nesse caso, eu interrompo esse rapaz. E aí ele vai cair fora do laço, fora do enquanto, que termina aqui. Então, é uma estratégia um pouco diferente. Eu estou usando a facilidade do escolha para fazer esse tipo de coisa aqui. Mas, nós temos um problema. A opção é utilizada aqui, certo? Certo. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente tira isso daqui. Vamos fazer esse negócio ficar mais bonito. Vem para cá. Temos uma função. Essa função, ela tem um conteúdo, que é isso aqui. Eu não vou copiar, senão eu vou perder. Deixa eu colocar o código aqui. Pronto. Senão eu perco o código. Essa opção aqui, ela vem para cá e sai daqui. Não preciso disso. Aqui nós temos um início. E aí a gente vai dar uma deslocada nisso aqui, ficar bonitinho. Mais uma outra deslocada vai ficar mais bonitinho. Função. Legal. E por fim, retorna a opção. Bom, o que isso aqui está fazendo? Essa parte é a parte interessante. Opa, tem alguma coisa errada. Os tabs estão errados. Meu Deus, o que eu fiz? Volta, Ctrl+V, Ctrl+V. Ops. Aê, agora sim. Bom, o que isso aqui está fazendo? Simplesmente eu isolei a opção. Bom, onde eu vou precisar ler a opção? Aqui. E a opção, ela vai me retornar um número, o número que eu escolhi, certo? Então, nesse cenário, o que vai acontecer? Eu sempre vou ler. Eu não preciso fazer isso aqui. O cargo informado, aqui eu vou ter que fazer uma tradução, óbvio, né? Porque o cargo, na verdade, é opção.
Eu vou ter que, para mostrar isso daqui, eu teria que fazer, vou até deixar ele como comentário no momento, e para mostrar isso aqui eu teria que traduzir o número em texto. Isso a gente fez simplesmente a ideia de ter o número, mas eu teria que ter um texto também. Então, calma, vamos por partes. Primeiro a gente precisa validar se isso aqui funciona. Então, qual é a ideia? O programa começa, ele entra seco. Qual é o salário? Lê a opção. Leu a opção, ele vai fazer o aumento salarial. Se for um desses aqui, caso seja o 4, ele sai. Mas se digamos que seja o 3, ele entra aqui, mostra o valor, vai no enquanto é true, ele volta e lê o salário de novo. Depois ele pede a opção. E ele vai ficar nesse ciclo enquanto você não usar essa opção de sair. Vamos ver inicialmente se esse processo funciona do jeito que a gente está pensando. Para um salário, que é esse rapaz aqui. 2.500, pronto. Então, ela é da onde? Ah, produção. Aí deu erro. Por quê? O que eu fiz de errado? Inteiro. O que é? Linha 21. Eu esperava uma expressão do tipo inteiro. Tá bom. Aqui. Ah, meu Deus, eu pus caractere, tá vendo? O tipo de retorno tem que ser igual ao tipo informado. Oh, meu Deus do céu, não faz isso. Vamos lá. 1. Sim, senhor. Mostrou salário. 2. Informei salário. Não. Salário igual a 2. eu acabei. Deixa eu fazer o 4 para ver se ele sai e começar de novo do jeito mais bonito. E aqui, menu de cadastro, não, vamos mudar isso aqui. Selecione o cargo. Ou sair. Salário. 4500. O salário pode ser pedido depois. Ficou meio esquisito ele pedir antes. Eu concordo. Queira ou não, concordo, estranho. Aí a gente tem que mudar lá embaixo. Bom, selecione o cargo ou sair. Tá, o cargo. Certo. Informe no salário. 6.800. Isso é diretoria na cabeça. Tá bom, vamos sair. Aí eu quero sair com salário, eu não posso sair. Então, realmente, eu vou informar um salário só para sair. Tá errado isso aqui, né? Vamos melhorar a brincadeira? A prova conceitual do nosso menu punk funcionou. Agora, o que a gente precisaria fazer? Mudar a situação. Eu posso transferir isso daqui, Ctrl X, para cá. E a vantagem disso é que eu vou ter a chance de interromper sem necessariamente pedir o salário. Isso me ajuda. Mas, vamos aproveitar para resolver esse outro aqui. O que acontece? Eu acho interessante a gente ter um jeito de traduzir o nome em texto. Então, a gente pode fazer o seguinte. Nós vamos ter aqui, o cargo está aqui, tá, tem o cargo. Então, já tem o cargo lá. A gente vai brincar aqui com isso. Quando a gente passar aqui, a gente vai fazer com o cargo, já está resolvido até mais fácil. Esse aqui, eu até esqueço o nome. Produção. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V. Pronto, agora sim. Eu acho que agora ficou mais interessante. Vamos ver. Ah! Aqui, deixa eu só fazer 4. Frescura, tá? Pronto. Pô, precisa ter que aparecer na frente. Pô.
1. Tá, então qual é o salário? Tá bom. Certo. Então a gente pode fazer mais uma coisa para melhorar, para ficar mais bonito. Uma coisa que talvez, eu não sei se vocês perceberam isso, a perfumaria, ela ocupa muito espaço no programa. E é onde você perde mais tempo. Mas pelo menos você torna legível a saída. E esse é o objetivo, tornar legível a saída. Administração, não é 2. Deixa eu ver. Tá ganhando bem, esses caras, hein? Puxa. Diretoria. Isso aqui não ganha muito bem, não, vai. Vou botar isso aqui. Pronto. Esse é assistente de diretoria. E se eu colocar 8, o que vai acontecer? Ele sai. Porque é maior que 4. Então, no final das contas, eu vou ser sincero, eu gostei desse programa, achei que ficou mais bonitinho. Aqui, arquivo, salvar como 2A. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tem algo nesse programa que foi novidade? Nesse aqui? A forma como foi feito ele, né? É mesmo? O enquanto... esse enquanto aqui, né? A Vitor também, falar usar o verdadeiro enquanto. Eu achei isso ficou interessante. Eu uso, eu achei assim, a oportunidade de usar bacana. E vou falar que muitas vezes, não sei, vocês devem ter notado que o programa ficou bem mais simples desse jeito. Eu não tenho tanto percalço no meio para fazer isso. E com certeza a função ajudou pra caramba. Eu vi que o Bruno esmerilha, porque ele disse que está tudo ok, não tem novidade, então show de bola. Show de bola. Bom, e realmente a novidade para alguns talvez seja isso aqui, e usar o verdadeiro como próprio valor. Em algumas linguagens você pode usar o próprio true ou resultado. Normalmente a gente testa a variável booleana, a gente pode usar por aqui também. Bom, vamos para o próximo. Saideira. Esse aqui eu saí, recebo o número, seu fatorial. E assim, parece que fatorial é alguma coisa batida. Tá vendo, né? Bom, eu sei que eu tenho um número. Chamar a rotina, né? Chamar de fatorial. Tá bom. Fatorial, esse é um inteiro. Inteiro. Isso. Vamos lá. Uniforme. Ups. Número. Bom, uma coisa antes de mais nada, o fatorial, se não me engano, esse é o símbolo dele. Se não me engano é isso. Eu nunca sei se a exclamação é antes ou depois. Mas isso é igual a n vezes n menos 1. E sucessivamente. Essa é a forma. Mas para n maior que 1. Essa é uma função matemática. Na verdade, seria a função fatorial. É essa expressão. Se não me engano, é assim a anotação dele. Dá para se fazer de várias formas. Vamos colocar um número aqui, computador. Vamos chamar de... É estranho eu falar assim, coloque o nome de uma variável que faça sentido. Mas normalmente, em muitas linguagens, ela tenta... Como aquela expressão ela é tão comum, o pessoal usa i de índice para poder fazer a referência nas instruções de repetição. E aí o seguinte, eu posso começar a fazer a conta de trás para frente e de frente para trás. Nesse caso, se eu começar daqui, do n, do valor informado dele, eu vou fazer até 2
inclusive porque eu não preciso fazer 1. Só que eu vou ter que faço menos 1 para andar para trás. Estou decrementando. Isso seria para uma forma, começar do fim do maior para o menor. A cada passagem, deixa eu ver, para cada passagem, eu vou usar o FAT. O FAT foi usado para inicialização, ele não vai reclamar nesse caso. Se eu usasse ele no outro lado, ia ser mais complicado, porque ele ia ser o valor de limitador e de limite até chegar, e aí não dá para usar desse jeito. Eu vou usar ele vezes esse. Então, no final disso aqui, tutorial de... aí eu perdi, né? Aí eu perdi. E aqui eu estou encolhendo. Deixa eu fazer assim. Não, ficou ruim, hein? Ah, não, eu posso fazer de outro jeito. Sim, sim. Como? Os macetes. Eu leio e começo a mostrar resultados. Por que não? Só que eu não pulo linha. Aliás, eu posso até fazer assim, fatorial de FAT. Beleza? Vou deixar isso para depois. Tá, deixa aí. Escrival, e a gente continua. FAT. É estranho fazer isso, mas por quê? Vamos ver se essa coisa funciona. Atividade 3. Tira essa caixinha, mas ele está na unha. Vamos lá, guarda o número. Vamos colocar 5, é um número mágico. Aí vamos nós. Cadê F8? Passo 1, 5. Então, vamos lá. Criou I, 5. Passo, tá errado. Tá errado pra caramba. Muito errado. Porque ele tem que ser vezes ele menos 1. Então aqui eu tenho que fazer menos 1 e eu tenho que fazer... Oxi, tá rodando. Peraí. Quem decrementa é esse. Menos 1. Medida. Meu Deus do céu. Vem cá. Menos 1. Pô, escreve a fórmula e não faz a fórmula? Lá de novo. Isso aí. Ô, menino, brinca não, mano. Me assusta. Vamos ver, 9. Vai dar um númerozão grandão pra caramba. É isso aí. Fatorial de, deixa eu ver, F9 de 2. Aí tem os defaults. Tem um default que eu não testei. Então, se a gente vem pro... Vamos fazer isso aqui. E a gente colocar 1. 1 é 1. Ih, ficou grudado. Pronto. Mas tem um outro. E esse outro é um problema. 0. 0 não é 0. 0 é 1. Então, se FAT, isso é por definição, eu perguntei para o professor de matemática isso aí. Opa, se FAT é menor que 0, então FAT é igual a 1. E segue a vida. Só ficou grande por causa dessa regra. Aí a gente tem a leitura, o teste, a apresentação, o cálculo e a finalização. Vamos ver. É isso aí. Fechou. Então tem várias formas de fazer. Essa aqui é uma delas. Vamos lá, salvar como. Esse aqui é o 3. Próximo.
chamei de 3. Na verdade, é desafio 1. Construa uma função que verifique se o número inteiro é passado com parâmetros. O que ficou quebrado? Aí, construa uma função que verifique se o número inteiro é passado com parâmetros. Ah, é par, é número verdadeiro. Sim, falso, contrário. Tá bom, beleza. Barba. Tá aqui, vou chamar de atividade 4. Nesse caso, o verdadeiro e o falso são valores lógicos. Então, eu vou fazer o seguinte, vou definir a função aqui antes. Função é par, número, vai receber um número e vai retornar um valor do tipo lógico. Deixa aí. Var, início, aí, beleza. Aqui eu preciso de alguma coisa? Estou pensando. Não. Isso aqui é muito pequeno. Bom, para a gente saber se o número é par ou não, a gente tem que pegar um número, certo? Então, vamos fazer uma coisa bem elaborada e vamos ir recortando ele, reduzindo ele até ele ficar minúsculo. Se o resto da divisão desse número por 2 é igual a 0, ele é par. Então retorne verdadeiro, que é uma função, um valor booleano, se não, olha eu escrevendo retorno. Retorne falso. Legal. Aí aqui eu tenho um número qualquer. E vamos nós. Vamos testar isso aqui. Se não testar, não funciona, né? Então, vamos formar um número. Número. E aí, vamos lá. Se é par número, tem muito o que dizer aqui. Bom, programa bem simplesinho, mas calma aí, tem novidade. Então vamos botar para rodar, rodar rapidinho. Aqui ele vai perguntar que número é, eu vou colocar aqui 4. Ele vai lá, retorna par, e fala, beleza, 4 é par. Se eu pedir para retornar de novo e falar 5, 5 é ímpar, lindo, perfeito, não tem muita novidade. Mas tem um detalhe importante. Isso aqui é uma expressão, não é? É. E essa expressão retorna um valor verdadeiro ou falso, não é? É. Então eu não preciso nada disso. Né? Eu só preciso disso. Por quê? Porque aqui o teste já retorna o que eu quero. Já retorna o valor verdadeiro ou falso. Vamos ver? Cinco. Deu certo. Vamos lá de novo. 4. Deu certo. Aí, de novo, eu pergunto. Nesse programa tem alguma novidade? Tem sim. O qual?
pode retornar um verdadeiro, falso? Isso, a parte lógica. Não precisa colocar a função C. Exatamente. Então, o macete principal aqui, que eu aproveitei para mostrar para vocês, é que, normalmente, um valor do tipo lógico, ele não é muito compreendido, muitas vezes, e a gente interpreta ele como se sendo uma variável como um tipo caractere, ou um tipo inteiro. E não é isso. Ela representa o resultado de um teste. E esse teste ele dá um verdadeiro ou falso, não interessa se é um teste de comparação, de igualdade, o que seja. Um teste. E isso é um estado que você está retornando. Então a função ela é muito, muito, muito simples. E tem linguagens que reduzem isso a uma coisa muito ridícula de tão pequeno que é. E isso, simplificando o código, se acaba tornando o código mais legível. Isso é que é a ponto. E isso que é importante vocês levarem consigo. Por isso que eu montei essa coisinha esquisita aqui. Bom, deixa eu salvar isso aqui. Essa atividade 4, acabou. Tchan, 4. Salvar. 1, 2, 3, 4. Isso, fechou? Já era. Pronto. Bom, uma coisa agora, mudando de disco. Deixa eu apagar, meu filho. Onde está? Tá aqui. Existe uma coisa interessante. E olha como está funcionando bom hoje. Que maravilha. Que vocês comentaram a respeito de vetores. Que, vetor é complicado, eu não entendi vetor. Não falaram que é complicado, mas falaram que não tinha entendido. Não ficou muito claro. Então, deixa eu contar uma pequena historiazinha de vetor. Nessa linguagem, em particular, os índices que um vetor tem, aliás, antes de mais nada, essa imagem está legível para vocês? A letra está muito pequena. Está legível, legal, professor. beleza. Eu fico preocupado porque, de repente, a letra fica muito pequenininha, mas perfeito. Bom, vamos lá. O número que eu chamei de número do índice, nessa linguagem, ela permite você gerar qual é o número que vai ser iniciado. Na maioria das vezes, a gente coloca 1. A gente pode colocar qualquer número. Porém, em qualquer outra linguagem, normalmente a primeira posição, o índice da primeira posição sempre vai ser 0. Sempre. E ela representa a posição inicial, onde o nome da variável aponta para ela. Um vetor nada mais é do que vamos imaginar, se isso aqui é uma variável do tipo inteiro, o vetor é uma sequência de espaços para caber um determinado número de inteiros, que na definição do código a gente diz o quanto é. E essa é uma primeira limitação dele. É uma vantagem e uma limitação. Vantagem porque você já pré-estabelece a área de trabalho que você vai ter. Qual é a limitação? Você não consegue gerar isso dinamicamente. Você não consegue alterar isso dinamicamente nesta linguagem. As outras linguagens permitem você fazer esse tipo de coisa porque ele trabalha com essas estruturas de uma forma dinâmica. Agora, o que a gente tem que ter em mente, quando a gente define o tipo, é o tipo de cada caixinha dessa. E aqui eu coloquei 10 porque eu tenho um exemplo de código que trabalha com 10. Basicamente isso. O que existe? O que eu poderia dizer? Na verdade, a gente vai estar usando uma variável, sempre a gente vai estar usando uma variável de controle, uma variável que vai ser o índice para a gente, mas esse índice necessariamente contém simplesmente o valor para apontar numa determinada célula. Se esse índice apontasse para uma outra região, vamos pegar isso aqui assim, e a gente levasse ele para cá, o valor do índice seria 7, para eu conseguir chegar nessa variável. Então, ele é aquilo que determina quem é que eu estou apontando em determinado momento. E quando eu faço um laço, normalmente usando para, aquela variável i ou aquela variável contador que seja, ela vai ser de 0 até 9, nesse caso aqui, porque o vetor é desse tamanho.
Só que ele não para no 9, exatamente no 9. E dentro do laço, a cada passagem, o que ele vai fazer? Ele vai andar a casa, permitindo que você tenha visão de cada uma dessas casinhas aqui dentro. Você vai andando uma a uma, com o ponteiro, é ele que vai determinar para onde vai. Agora, outra coisa interessante é que necessariamente eu não tenho somente uma variável. Opa, estou mudando alguma coisa aqui. Assim, não mudou. Cara, meu filho. Não força não. Ctrl Z, Z. Isso, fica aí. Vamos voltar para cá. Isso. Então, eu não sou obrigado a ter somente uma variável. Eu posso ter mais variáveis apontando para pontos diferentes no vetor, porque na verdade o vetor não sai do lugar. Ele está ali. E qual é a vantagem dele? Como ele é um espaço onde tem vários elementos, mas todos associados a um único nome, fica fácil porque eu consigo carregar o valor, apagar o valor, alterar as posições entre eles. Eu consigo fazer várias operações aqui. E essa é a parte que eu vou falar. Provavelmente vocês já conhecem, mas porque eu vi o que alguns de vocês fizeram. Mas como alguns de vocês falaram que tinha dificuldades, eu vou falar desse rapaz. Bom, deixa eu ver, eu tenho aqui, onde foi que eu fiz? Não está aqui, não está aqui. Eu fiz em algum lugar. Não sei onde foi que eu fiz. Deixa eu ver. Tá. Achei. Eu fiz um robozinho para fazer a brincadeira. Mas aqui eu vou fazer o seguinte. Vamos apagar isso aqui. Deixa isso aqui. Pronto. Nesse caso, aqui, nós temos um vetor declarado, um vetor inteiro. E é aqui que eu digo para vocês que vocês podem começar com qualquer tamanho, qualquer posição. Claro que aí eu vou ter que respeitar aqui. Se eu fizer isso, vamos lá, F8, ele criou o vetor. Mas vocês viram que ele criou com o índice 4, a 9, é uma coisa muito estranha. É uma facilidade que, se não me engano, o Pascal tinha isso. Eu não tenho certeza, não lembro agora de cabeça. Faz muito tempo que eu mexi no Pascal. Deixa eu botar mais outro número. Aqui, deixa eu ver se consigo fazer assim. Melhorou. Professor, posso tirar uma dúvida do exercício anterior, do segundo exercício? Manda lá. É que eu estou fazendo enquanto eu estou acompanhando o senhor. Uau, você está com tarefa, rapaz. Show de bola. Vamos lá. No caso do escolha, você estava falando que o Java tinha uma limitação no início. Aqui o Visual G, o caso pode ser string, Sim, certo? pode. Tanto é que eu acho que eu cheguei a usar. Deixa eu só achar aqui a pasta. Espera um pouquinho. É que eu estou fazendo a escolha aqui e está entrando no laço. Deixa eu pegar aqui. Eu estou usando o Visual Studio porque não dá para abrir dois caras com o mesmo arquivo, então estou usando esse outro aqui. Aquele lá é o segundo? Segundo. Isso. Só... Mas por que o senhor usou numérico aí? Porque aqui você tinha... Eu vi... Deixa eu até mudar a cor, porque isso aqui está escuro. Espera só um pouquinho. Deixa eu mudar o tema aqui. Quiet Light. Acho que esse aqui deve dar. E mudar o encode também, que está esquisito esse negócio. Espera aí. Aqui, pronto. Nossa, ficou estranho. Quando eu usei desse jeito aqui, mas porque aqui eu tinha informado números na frente. Mas eu tinha feito... Sim. Eu não lembro qual foi a versão. Deixa eu ver. Não. Olha, rapaz, eu matei as duas versões. Que droga. Eu tinha feito uma outra versão disso aqui. Eu tinha feito ela diferente. Filho da mãe.
Eu simplesmente matei. Eu criei uma variação da versão 2A, 2A. Ele substituiu os dois em cima. Que coisa chata. Ou eu não salvei, ou eu salvei. Poxa, que chato. Bom, aqui eu não fiz isso, mas vamos dizer que... Nossa, tá ficando louco. Se eu mudasse... Aqui não vai funcionar aqui. Teria que abrir ele outro. Aqui do jeito, se você colocar escolha texto, eu tinha colocado um texto aqui. Se não me engano, eu tinha colocado assim, no outro. É como mais ou menos isso. Eu não tinha a função de menu. Eu vou alterar o primeiro aqui. Eu não vou conseguir executar ele aqui, mas o cargo era caractere. Eu tinha usado... Deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Mais ou menos isso. Só que aqui eu estava pedindo cargo, isso, cargo, e esse enquanto, ele não estava assim, era cargo diferente só que tinha mi maiúsculo, assim, sair, desse jeito, e aqui eu tinha cargo, e nesse caso eu estava testando Ctrl X. Não esquenta esse símbolo não, porque no Windows ele usa um outro tipo de caractere, tá? Para que eu mandar lá para vocês vai estar legal. Aqui, ó. Desse jeito. Só que o que eu estava fazendo aqui era copiando o próprio... Eu tinha que escrever diretoria, eu tinha que escrever produção, eu tinha que escrever tudo. E aqui, como eu tinha colocado cargo em maiúsculo aqui, e aqui eu coloquei cargo em minúsculo. Então, eu não estava levando em conta maiúsculo e minúsculo, e aqui a acentuação sim, mas o ser maiúsculo e minúsculo não. Então, desse jeito, e não tinha esse interrompa. E o salário vinha depois? Não, o salário não vinha aqui não. Ctrl X, Ctrl C. Deixa eu ver. Aqui. Forma cargo sair. Aqui não foi das melhores pedidas, inclusive. Isso. Cargo sair, tal. Vamos ver. E aqui não era ler o salário, ali é cargo de novo. Deixa eu pegar isso aqui. Ctrl V. 2. Cargo de novo. Caramba, estou trocando. Ctrl X aqui. Ctrl V aqui. Isso. Então, como era o programa antes? Tem essa cara aqui. E aqui é a versão 2. Isso, vamos salvar, que aí fica atualizado. Essa aqui é uma versão e aqui é outra. O que acontece? Ele vem e pede o cargo. Se você escrever sair, ele sai fora. Não faz nada. Se você não escrever sair, ele vai entrar e pedir o salário. Com base no cargo que está testando, desse jeito que você está vendo, ele vai aplicar o valor, mostra o cargo, mostra o valor do salário, pede o cargo novamente e volta para cá. Essa era a forma que ele estava. Foi até bom você perguntar para que eu pudesse estar ajustando isso aqui. Vixe, ficou pior ainda, caramba. Professor, por gentileza, eu mandei aí no e-mail do senhor o meu exercício. Senhor, perdão, por gentileza. Uau! Eu vi. Tá aqui, Bruno Abreu. Tô vendo pelo telefone, porque eu não tenho duas telas. Ah, você mandou direto no corpo do e-mail. Eu mandei também o ponto ALG. Beleza. Caso o senhor for saber. Aqui... Aqui no meu caso, ele não entra no escolha. Ele já pula para o fim. Sério? Sim. Uma pausa. Não.
Caramba. Que eu já li. Esse aqui mesmo. Ah, tá aqui. Fechou. Deixa. Espera aí. Volta pra cá. Vamos aqui. Downloads. O que eu faço aqui? X. Entendi. Se eu uso, repita, mas para tirar o bug aqui eu vou demorar um pouquinho. Eu vou ter que analisar e pelo horário eu queria mostrar o vetor. Vamos fazer assim. Não, Eu tudo vou, bem. eu vou perdão, não, não, perdão. não, não. Eu Não, vou não, não, tentar. segura. Deixa isso aqui. Deixa eu só dar uma passagem nesse aqui, aí eu já volto para cá. Você está fazendo mais um outro? Não. Porque aqui, o que, que vai acontecer? Eu teria que pegar... Deixa eu fazer o seguinte, vai. Isso aqui não vou salvar. Não. Vou pegar onde é que tá. Cadê? Aqui, tá aqui. Vou pegar essa parte aqui. Cadê aqui o algoritmo? Não posso fazer isso. Então, antes de mais nada, eu tenho que trocar isso aqui. Isso. Ctrl C. Ctrl V. É a limitação que o editor tem de não permitir eu abrir mais que um. Deixa eu limpar isso aqui para só ficar mais curto. O que acontece? As variáveis. Está lendo. Produção. Seleção. Carga está certo. É diferente. F8. Escreva. Sala de entrada. Valor. Entrou. Transforma o caractere para num. Aí é um segredo para você. Se você converter o salário, deixar o salário já em real, você não precisa fazer essa conversão, tá? Isso simplifica. Aí Ele já vai direto. Esse tipo de estratégia você usa numa linguagem C, Sharp, Java, porque lá tudo é caractere. Aqui não, aqui ele tem uma inteligência e isso simplifica pra caramba. Por isso que eu já estou criando os tipos e eles ficam direto. Bom, agora você está escrevendo o valor na tela, calculado. Esse daí foi só porque você estava fazendo a multiplicação. Aí agora que é o problema. Ele vai no escolhe o cargo é produção, joia. Ele entrou em produção. O seu entrou no meu. Não, o seu não, eu copiei o seu aqui, cara. Sério. No meu editor aqui não foi. Ah, tá. Ele tá Entendi. O editor não, tá. Aí aqui, você está usando 2 pontos igual. Aqui eu não sei que ele consegue atribuir sim. Vamos ver. Ele vai. Sim, ele aceitou, apresentou. Você não digitou sair, ele vai voltar. E pede o cargo de novo. Se eu escrever. Funcionou no seu. Então. Que estranho. Show de bola. O que eu achei estranho, depois eu vou até... legal. Vai, segura esse, tá valendo. Eu vou deixar salvo aqui. Eu vou salvar num outro lugar. Uhum.
Eu vou verificar na outra versão, para ver o que é que tem ali, o que está acontecendo. Que curioso isso aí, curioso mesmo. Bom, vamos lá. Falando de vetor, voltando lá ao vetor da vida, então aqui eu estava começando, eu até tinha falado, vou deixar isso aqui comentado. Fazer assim, eu consigo? Não, não consigo, olha só. A facilidade de... Deixa eu ver, eu tenho isso também? Não, não tenho. Esquece. Tem que fazer isso em tudo. É mais fácil apagar. Ctrl X. Beleza. Então aqui eu estava mostrando para vocês 4 aqui e o índice. À medida que a gente está executando isso, ele já criou os índices numa posição, deixa eu só ampliar aqui um pouquinho, de 4 para frente. Mas isso aqui é somente essa linguagem que faz isso. Deixa eu cancelar, parar, botar automático e fazer ele andar rápido assim. Que ele cria o vetor e atribui o valor. Então, na verdade, ele está variando o índice está andando, o que seria equivalente de... Cadê esse aqui? De eu fazer esse índice e navegando de casa em casa. Basicamente é isso que eu não consigo achar, que o nosso índice funciona. Bom, deixa eu acrescentar o resto aqui. Ctrl Z. Ups, Z. Por que eu pus 0? Olha, vou ser sincero, é interessante a gente já se habituar a usar o 0 como primeiro índice para garantir que a gente não vai se perder na sequência dos cursos. A não ser que, por alguma orientação específica, é solicitado, comece com 1. Mas as linguagens, se você colocar índice 1 em Java, em C Sharp, em qualquer outra linguagem, você vai ter um problema, porque o primeiro índice vai ficar vazio, nulo, e o último índice ele vai estourar, porque se tentar acessar além do limite dele, ele vai dar erro. Isso que é o ponto. Agora, existe uma flexibilidade interessante, e esse programa aqui, ele tende a fazer esse tipo de trabalho. Aqui embaixo, normalmente a gente, vamos colocar assim, deixar o automático para ele preencher, mas eu vou fazer bem rapidinho aqui a passagem. Vocês podem ver que o índice ele muda a cada passagem, onde está o meu mouse, a cada passagem ele muda, e a cada item ele vai descendo e vai preenchendo o valor. Aqui ele selecionou 0. Agora, se eu quiser percorrer o vetor, eu vou usar a mesma estratégia, os mesmos índices, sem problema nenhum, e ele vai mostrando para mim na tela. Aqui eu coloquei ele na horizontal. Agora, uma coisa interessante é se eu quisesse ler esse vetor de trás para frente, eu não preciso inverter ele. Eu simplesmente leio usando a leitura, fazendo com que o índice aponte do fim e ande para o começo, quando eu uso passo -1. Então aí eu vou estar fazendo a mesma coisa, fazendo essa passagem que vocês estão vendo aqui. Ele está andando de trás para frente. Foi listado ao contrário. Então o exemplo desse programa é bem simplesinho e está mostrando mais a estrutura simples do vetor. Eu vou estar precisando de um índice, sempre um índice para poder estar me dando apoio para poder fazer a referência dentro dele. Se fosse uma matriz, o que é uma matriz? Se a gente olhar um Excel, ele seria o exemplo mais clássico de uma matriz que a gente mais utiliza no ambiente de computação. Nós temos dois índices. Por quê? Um é para linha, o outro é para coluna. Se a gente chamar um Excel da vida, eu achar ele aqui. Achei. Ele demora para subir. Deixa ele subir aí. O que ele tem de interessante? Ele tem a relação, a minha máquina ainda vai verificar se não tem vírus nele. Tem código malicioso. O Excel ele tem a possibilidade de mostrar, de deixar a gente visualizar as variáveis que representam os índices na planilha. Eu poderia ter usado um outro cara, mas deixa ele aí. Bom, está subindo ainda. Deixa quieto. Enquanto isso, deixa eu fazer o seguinte.
Engraçado que aqui o botão ficou todo cinza. Vocês notaram isso? Ah, voltou. Abrir. Novo. Abrir. Nossa. Ah, que tá rodando ainda. Para. Aí. Vamos salvar. Vamos abrir o vetor 2. O vetor 2 é a mesma coisa. Agora que ele entra na minha frente. Enxerido, né? Vamos lá, vamos para esse cara primeiro. Vamos reduzir e ampliar. Bom, se eu estou numa determinada célula, eu tenho dois índices. O índice da linha e o índice da coluna. Sem esses dois, eu não consigo chegar na célula. Se a gente olhar o desenho aqui, é a mesma coisa, com a diferença que aqui eu tenho uma grade, aqui embaixo, e aqui eu tenho uma linha, ou uma coluna, tanto faz. Então, sempre que eu tenho uma única dimensão, eu uso um único índice. Se eu tenho duas dimensões, eu uso dois índices. Se eu tiver três dimensões, eu uso três índices, e assim vai. Agora, vamos abrir um outro arquivinho. Ah! Se eu quisesse, eu lhe mostrei para vocês bem rapidinho que lendo isso, eu sempre me perco, esqueço que eu tenho que fazer assim para ele abrir. Se eu colocar o início do índice na primeira posição, ele começa a ler do começo para o fim, daqui para lá. Mas se eu colocar ele no fim, claro, fazendo o passo negativo, eu vou fazer esse movimento, eu vou voltar para trás. Bom, existe uma estratégia, vamos falar assim, e se eu quisesse movimentar os valores dentro do vetor, onde cada posição seria trocada. Essa troca com aquela, essa troca com essa, e assim sucessivamente. Eu vou trocando, intercambiando uma posição até chegar aqui. O que eu estou fazendo é fazendo com que o vetor fique com seus valores invertidos dentro dos seus índices. É uma operação que é muito mais para demonstrar como você manipula os índices do vetor, acessando duas posições ao mesmo tempo. Esse programa, perdão, não é esse, deixa eu fechar, que isso aqui está me atrapalhando. Esse programa, ele faz exatamente isso, onde eu tenho a construção do índice tradicional, eu percorro ele, mostro ele bonitinho, só que ao final eu faço um trabalho de ajuste. Eu estou fazendo a inversão. O que eu estou fazendo aqui? Eu declaro essa variável último como a última posição do meu vetor, entendendo que ele vai de 0 a 9, ou seja, é o último índice válido. E se a gente olhar o desenho, o primeiro eu troco com o último. O primeiro é 0, o último é 9. Então, por isso que eu tenho ele como 9. É de 0 até 9. Certo? Então, eu estou percorrendo o vetor de ponta a ponta, mas, aí tem um porém. A variável índice, numa instrução para, ela é incrementada de 1 em 1. A cada passagem, ele é incrementado em 1. O último, eu preciso decrementar. Por quê? Se vocês olharem aqui, onde aqui eu tenho o último e aqui eu tenho o índice, no que esse índice anda para cá, soma 1, esse daqui subtrai em 1 para cada passagem. Então eu tenho esse andando nesse sentido e o outro andando no outro sentido. Eles vão se encontrar no meio. Deixa eu fazer assim. Pensa um pouquinho de fazer uma coisa importante para minha garganta. Se eu não tossisse, não ia dar certo. Só ver uma coisinha aqui.
Cadê? Eu esqueci de uma coisa que é importante. Muita gente, minha tela está pequena, de fazer assim. Aí, eu preciso, olha a chamada como é que é feita. Nossa, eu apareço 2 vezes. Eu vou me cortar, tá? Pronto. Essa aqui é a chamada. Você vai ver, né? Bom, vamos voltar lá. Então, o que a gente está fazendo aqui? Esse para, ele está fazendo, para mim ele é útil porque ele estabelece até o máximo onde ele vai, mas isso aqui não é importante para mim, o mais importante é isso aqui. O valor zero, tende a chegar a 9. Aqui eu tenho um teste, porque eu só vou ficar fazendo o intercâmbio de valores até que os dois cheguem aqui. E o índice não pode ser maior do que o último. Ou seja, os ponteiros não podem se inverter, senão ele vai inverter tudo de novo. Tem um limite para isso. Então, essa condição é justamente isso. Nunca o índice, enquanto o índice for menor que o último, eu vou ficar fazendo a troca. Isso aqui representa a troca. A troca de valores é uma coisa simples, por quê? Eu simplesmente preciso ter uma variável temporária para poder salvar o valor do lado 1. Deixa eu tentar ver se eu consigo fazer assim. Mais um pouquinho. Aí. Mais ou menos isso que eu quero mostrar. Isso. Aqui. Então, eu vou pegar essa primeira posição que ele está apontando aqui, que é nesse vetor aqui de cima, né? No 20, na verdade, é isso que eu estou fazendo. Eu estou pegando esse valor aqui e guardando na variável auxiliar. Aí eu pego o valor do 3 e salvo na posição 1. Eu copio aqui em cima. E depois, nessa linha, eu estou pegando o valor que eu tinha salvo e gravo nessa posição. Então, eu estou fazendo com isso a substituição de um valor pelo outro, sem perder os valores. Feito isso, eu falo para o endereço último, para o ponteiro, que é esse ponteiro que está aqui, último, andar uma posição para cá. E quando o laço bate no fim, ele automaticamente incrementa o índice, fazendo com que ele ande uma posição para cá. Dessa forma, eu consigo fazer com que os valores mudem. Então, eu vou executar o programa com F8 para carregar os valores. Está tudo carregado. Vou percorrer o vetor até chegar naquele bloco que a gente quer aqui. Vamos criar a variável. E aí a gente encolhe esse pedaço para olhar aqui. Vamos olhar, está tudo aqui? Tá. Bom. O que nós temos nesse trecho de variáveis? Aqui vocês têm o vetor, que tem esses números, todos. Eu já tenho a variável índice, ela não foi inicializada ainda. Vocês podem ver que ela está com o valor 10 da última execução que ela teve. Então, eu vou dar F8, ela virou 0. Então, ela já foi inicializada. Agora, eu estou perguntando, o índice, que é 0, é menor do que 9, que é o último? É. Então, agora ele vai mandar um ponto, vai pegar o valor do primeiro vetor, que é o 9 nesse caso aqui. Vai salvar aqui no AUX, desse jeito. Era o 9? Ah, não, perdão. Olha lá, é o 3 aqui, ó. Esse danado ocultou para mim. Opa, peraí. Eu quero que ele mostre para mim, mas esse editor é filho da mãe. Aí, agora sim. Aí, vamos explicar aqui. Então, ele pegou o 3 e copiou aqui para o AUX. Próximo passo. Ele vai pegar o valor do último, que era o 7, e vai colocar no lugar do primeiro. Ele substituiu. O 3 está salvo aqui. E aqui onde está o 7, ele vai trocar o 3. Desse jeito, ele vai ajustar os endereços e o próximo, vocês vão ver que ele vai ficar trocando os valores aqui dentro desse vetor. Quando eu listar novamente,
vocês veem que o resultado, aqui ele listou antes de inverter, e aqui ele inverteu. Então, é uma operação simples, queira ou não, mas a essência de você fazer ordenação é isso aqui, a troca de valores. Você precisa de uma chave, de uma condição. E essa condição necessariamente não é essa, é uma comparação de valores, mas a essência de uma ordenação é você conseguir endereçar dois pontos que necessariamente não é o último, é uma outra posição, vai depender do algoritmo de ordenação para fazer o serviço. Só que essa demonstração aqui é muito mais para exemplificar, primeiro, como eu acesso índices com duas variáveis diferentes. Eu poderia fazer uma aritmética com esse índice para chegar na posição, mas eu achei muito mais simples fazer dessa forma. E com isso, vocês conseguem estar, pelo menos ter um exemplo para poder trabalhar com vetores. Bom, esse aqui eu não preciso salvar porque já está salvo. Isso aqui eu vou subir para vocês.